E quando a perseguição vai começar? Quando vai começar a perseguição? Será que realmente nós estamos num momento perigoso? Agora vai começar um momento de sofrimento especial para a Igreja de Cristo? Quer saber mais? O que a Bíblia fala sobre isso? Conheça em Atos 7 aquilo que envolve o ensinamento da Bíblia sobre o assunto. Não se esqueça, sintonize IBNU. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e esteja em sintonia com a IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Nada melhor do que agora dar atenção ao que a palavra de Deus tem a nos apresentar para aprender das Escrituras aquilo que deve ser a diretriz da nossa vida. E hoje nós queremos pensar sobre quando é que a perseguição vai começar. Perseguição, mas o que é isso? Do que a gente está falando? Sim, esse é um dos temas muito presentes nas Escrituras e por isso vamos então ver um texto e a partir dele observar uma série de questões que têm a ver com essa intolerância, esse questionamento um tanto quanto ácido e até mesmo as vias de fato que marcaram a história de perseguição e até mesmo martírio da fé. Olhando para Atos capítulo 7, vamos começar lendo a partir do verso 54. A Bíblia diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Temos aqui a narrativa de Atos, capítulo 7, que nos apresenta o primeiro caso de martírio da igreja primitiva. Estevão, que era um dos 7 apresentados lá em Atos 6, que participaram daquele momento de corrigir problemas de convivência de viúvas na comunidade dos primeiros seguidores de Jesus em Jerusalém, mas a intolerância contra a expressão da fé cresceu de tal maneira, e na qual ele então vai confrontar a liderança religiosa do Sinédrio, e então, a partir desse confronto, ele vai sofrer uma morte de apedrejamento. E a pergunta que a gente levanta é: mas que coisa é essa? Por que alguém tem que ser tão intolerante com respeito à fé? E quando a gente olha para a realidade bíblica, de fato a gente vê isso como uma constante, né? Por exemplo, nós vamos ver que a própria história do povo de Israel é uma história marcada por perseguição, intolerância, escravidão e geralmente baseado em algum tipo de, digamos assim, ideologia política e religiosa que se opõe em relação àqueles que receberam a revelação de um Deus único. Isso começa, por exemplo, no Egito, né, quando nós vemos a questão que aparece lá quando o povo é escravizado e quase é destruído sob o domínio do grande faraó. Ali você tem uma espécie de confronto, né, entre
O povo tão poderoso, a potência impressionante ali na região nordeste da África, que escraviza os israelitas e tem os seus deuses, entre os quais o faraó se destaca, e o Deus de Israel, o Deus dos escravos, ali vai libertá-los e eles têm a sua, inclusive, identidade marcada a partir dessa grande experiência de fé. Mas não é só no Egito que isso acontece. Nós vamos ver essa problemática se desenvolvendo na história. E em outras ocasiões, nós vamos ver essa situação presente outra vez. Merece atenção lembrar que Israel vai sofrer na mão dos assírios, depois na mão dos babilônios, vai sofrer no período persa, inclusive uma intolerância tão expressiva que quase vai aniquilar o povo, como a gente pode ver no caso da história de Ester e Mardoqueu, que deu origem à festa do Purim. E posteriormente, essa realidade está presente também na época da dominação grega, que leva, né, a famosa resistência dos macabeus, e em seguida no período romano também. A pergunta é por que tanta perseguição? E por que essa perseguição que se vê em Israel está tão presente no Novo Testamento, está tão presente na história da igreja primitiva, está presente na história judaica, na história do cristianismo posterior, que tenta enraizar nitidamente a sua fé na orientação neotestamentária, ou seja, se existe fé em ação, lá aparece a perseguição. Por que tanta intolerância? A gente consegue talvez vislumbrar e entender um pouco disso quando a gente observa, por exemplo, uma comunidade que recusa o poder dominante, que tem na sua base uma ideologia política e religiosa que dá fim à liberdade, que justifica toda exploração sobre as pessoas. Quando a gente vê uma comunidade que resiste a adorar o soberano, o imperador, quando a gente vê que essa comunidade tem costumes, posturas e elementos próprios, você vai ver, por exemplo, na história do faraó, onde temos ali o verbo avad, que ou o pessoal vai avad leparó, ou vai trabalhar / cultuar o faraó, ou vai fazer isso para o Senhor. Então, a gente tem uma mistura de elemento de domínio político, social e, ao mesmo tempo, religioso e cultural que está em jogo. Então, sempre essa comunidade da fé que, vamos dizer, de alguma forma confronta o status quo, confronta pela sua crença, pela sua resistência diante do poder opressor, confronta por causa dos seus parâmetros, da sua postura moral, pela maneira como entende a modo de organização familiar, social, ou seja, isso gera um grande incômodo e, de certa forma, sugere para essas sociedades em volta que aquele procedimento, de alguma forma, deve ser considerado como modo de vida, referência do procedimento humano. E então, como é que nós vemos isso? Vemos que essa história de perseguição, presente nos diversos tipos de paganismo antigo, presentes nas formas religiosas que se associam ao poder estatal, mesmo que tenham alguma vestimenta externa de cristandade, estão presentes nos regimes, inclusive, que passaram a ver a religião de maneira negativa, e tanto de uma forma como outra, a gente pode ver, por exemplo, na história do nazismo, na história do stalinismo e outros movimentos semelhantes, a intolerância e a perseguição esteve presente. Então a pergunta nem é quando é que vai começar, a pergunta é se em algum momento vai parar, se em algum momento isso vai diminuir. Agora a pergunta que se levanta é de onde realmente vem o problema desse povo de Deus? E a pergunta, o que Deus vai fazer diante desse cenário? Qual é o desafio maior?
Quando a gente olha para a história de Estevão, que nós olhamos um pouco do texto, nós vamos ver uma coisa curiosa, porque as pessoas que estão confrontando Estevão e acabam produzindo aquilo que é o apedrejamento de Estevão, são pessoas muito religiosas, são pessoas que estão com a Bíblia na mão. Diferentemente de Jesus, que é morto, por exemplo, pela autoridade romana, inclusive o método, né, da sua morte tem a ver com a crucificação, que envolve algo que tem a ver com a decisão legal romana. Estevão é apedrejado, então isso acontece mediante uma espécie de execução religiosa. Então, curiosamente, essa história já aparece para a gente como uma pergunta que precisa ser encarada: será que a perseguição à fé é mais forte lá fora ou aqui dentro? E aí nós vamos ver algo curioso, como nós olhamos para o texto bíblico e várias vezes o texto vai sinalizar que o problema maior da comunidade da fé em relação àquilo que vai ameaçá-la está muitas vezes mais dentro do que fora. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Juízes e dá uma olhada no que aparece lá no capítulo 19 de Juízes, tem uma história assim curiosa, porque os israelitas pareciam estar bem. Eles tinham se livrado do faraó, da perseguição, eles estão agora na terra prometida, estão ali usufruindo, digamos assim, aquilo que Deus prometeu, então é a hora de comemorar. Mas quando eles estão na terra prometida, eles têm um desafio que é conviver com esse ambiente de cananeus que tem perspectivas que são diferentes da fé que eles têm no Deus único e que evoca esse mundo do qual os próprios egípcios faziam parte. Quando a gente lê Juízes 19, é interessante que temos uma história de um levita que está a caminho com a sua concubina e ele está com receio da sua viagem. Então diz o texto a partir do verso 11, quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximaram de Gibeá de Benjamim. E ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em casa. A continuação da história vai mostrar que ali vai acontecer um crime, vai acontecer um estupro seguido de assassinato, nível de crueldade impressionante. O que o texto está querendo dizer para nós? O texto mostra que eles estão com receio de ficar numa cidade desses jebuseus que são cananitas pagãos, porque isso é perigoso, esse pessoal não oferece segurança. Então eles fazem questão de se apressar para chegar numa cidade israelita, de pessoas que conhecem o Deus único e verdadeiro. Chega lá, que decepção! A maior tragédia vai acontecer exatamente no meio desse povo que afirma conhecer a Deus. Essa realidade, ela está presente de tal maneira que várias vezes a Bíblia vai começar a mostrar para nós como o povo que conhece a Deus, em uma situação, em outra ocasião, acaba sendo o pessoal que de fato traz verdadeira perseguição e ruptura com o Deus da nação. Olha que coisa interessante quando a gente lê Atos capítulo 7, que nós estávamos lendo. Veja o que aconteceu antes do apedrejamento de Estevão. A Bíblia nos diz o seguinte: na conversa, nesse debate que se tornou acirrado, o texto diz, né, que Estevão, falando a respeito daquilo que aqueles líderes religiosos precisavam ouvir, disse o seguinte: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Deus. Ao contrário, rejeitaram, em seu coração voltaram para o Egito.
disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que as suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, à nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio para além da Babilônia. E o texto prossegue. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resiste ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Então, o impressionante nessa história, né, a gente pode ver aqui como a gente vai ter uma ligação agora entre essa história de perseguição e de adoração. É curioso que a discussão de Estevão se volta para essa questão, né? Aqui você tem uma miniatura do templo de Jerusalém, da casa, isso aqui é o templo já da época do Novo Testamento, né? Que se baseia no modelo anterior, desde os tempos de Salomão, que constrói em lugar do seu filho Davi. E o que Estevão começa a dizer com clareza? Que, na verdade, quem de fato trouxe problemas para a comunidade da fé, de fato, não foram tanto assim os egípcios, ou os gregos, ou os romanos, ou qualquer outro povo. O problema da perseguição começa dentro da nação. A ameaça maior vem exatamente de dentro e tem a ver com essa questão de se a gente entende de fato qual é o lugar que pertence a Deus. O problema das nações opressoras é exatamente esse, que elas colocaram os seus líderes maiores, eles se posicionaram no lugar que pertence somente a Deus, e todo desmando, maldade e opressão se desenvolveu a partir daí. Esse mesmo, digamos, câncer espiritual atinge também a comunidade da fé, quando eles imitam esses padrões. E quando isso acontece, imagine só, o mesmo tipo de opressão aparece lá dentro. Então, que coisa! Onde está o problema do povo de Deus? Adivinhe, no meio do próprio povo. Eles são a sua própria ameaça. É tão interessante isso que vale a pena observar o que alguns textos bíblicos vão falar sobre essa realidade. Por exemplo, falando sobre o comportamento dos que conheciam a Deus na época neotestamentária, a gente lê, por exemplo, Romanos 2, verso 24, e diz o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Uma alusão ao que aparece lá atrás no Antigo Testamento, em Isaías 52 e em Ezequiel 36. Então a gente começa a pensar assim, num certo sentido, a maneira de proceder do próprio povo de Deus é um fator que até favorece essa intolerância, essa rejeição, essa atitude hostil, porque
a postura de muita gente no ambiente religioso é de que nós somos de alguma forma especiais e diferenciados quando o nosso procedimento não aponta isso, que aumenta essa espécie de hostilidade e rejeição da comunidade da fé. Interessante que, olhando para o que o Novo Testamento nos apresenta, olha só que coisa nós vamos encontrar, por exemplo, em textos como Mateus capítulo 26. Que coisa interessante observar como é que o próprio povo da comunidade inicial, a igreja primitiva, os primeiros discípulos, o que o Novo Testamento fala que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus é preso lá no Getsêmani, na ocasião da sua paixão, né, que tem a ver com a época da Páscoa que nós celebramos, o que nós lemos? Diz o texto, a partir do verso 55, naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu, atenção, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Preste atenção. Todos os discípulos, os queridos apóstolos, pois é, na hora do vamos ver, abandonaram e fugiram. E o texto é mais forte ainda quando nós lemos Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17, quando o texto nos traz a seguinte informação. Atenção, vocês serão, falando, né, daquilo que envolve o sinal dos tempos, o momento escatológico, vocês serão traídos, atenção, até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, essa ideia de que o agir de Deus, a ação redentiva na história da fé, tem, por definição, uma oposição tremenda. É algo que a gente vê do começo ao fim. E, a princípio, a gente pensa, estamos aqui num grupo interno de pessoas legais e os malvadões estão lá fora vindo contra nós. O que o Novo Testamento vai revelar para nós, especialmente a partir dessas passagens, você prestou atenção até por pais, por parentes, por amigos, quer dizer, aquela ideia de Jesus de dizer que os inimigos do homem serão os da sua própria casa e todos os odiarão por causa do meu nome. Então esse compromisso com a fé, essa caminhada, ela envolve esse elemento. E vejam que a igreja primitiva, indo além do colégio apostólico, dos discípulos primeiros, sinceramente ela nunca ajudou muito. Olha só a palavra de Paulo quando a gente vê 1 Coríntios capítulo 6, versos 7 e 8, a igreja nascendo, começando a testemunhar da fé, falando o evangelho. O que o texto diz? O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Meus queridos, que coisa complicada é essa? Que situação a gente tem quando a gente pensa, quando vai começar a perseguição? A perseguição é uma realidade constante, permanente. É um problema daqueles que estão em sintonia com a aliança que temos entre nós, povo de Deus e o próprio Senhor. E o desafio vem de todo lado, de confronto de fora, que a igreja primitiva sofre terrivelmente na mão romana, mas quem poderia imaginar que o adversário maior, o problema mais sério, que envolve a realidade da perseguição e que promove o problema para a comunidade do povo do Senhor,
está ligado com aqueles que falam em seu nome o problema dentro da própria realidade da comunidade da fé. O problema da perseguição começa dentro da nação daqueles que afirmam estar em comunhão com Deus e com seu próprio irmão. Nesse cenário da realidade da perseguição e do problema maior que vem da comunidade, que seria a do amor, da fé e da comunhão, a gente então pensa, qual é o caminho, qual é a solução? O que a Bíblia apresenta em relação a essa questão? Porque muitas vezes, quando a igreja se sente perseguida, a tendência é que nós temos que articular alguma coisa, temos que talvez fazer uma movimentação política, ou a gente, como Pedro, né, tira a espada e tenta cortar a orelha de quem nos ataca, ou a gente tenta provar para as pessoas que nós somos muito legais e somos diferentes. E assim fazemos uma série de movimentos que, curiosamente, não vemos essa postura no Novo Testamento. A coisa mais interessante e diferente é como o Novo Testamento vai mostrar dois caminhos para a gente sobre esse tema que envolve a perseguição. O primeiro caminho é que a gente, olhando para esse cenário, a gente fica assim pensando, nossa, diante da perseguição, a igreja vai acabar, a igreja vai diminuir, a igreja vai sofrer, o evangelho vai sair perdendo, nós temos aí uma dificuldade séria, temos que unir as nossas forças, as poderosas forças humanas para lidar com essa situação. É interessante como, de uma maneira muito assim sutil, vagarosa, surpreendente, inesperada, nós vemos o agir de Deus nessa situação. Quando lemos a história de Estevão, no capítulo 7, você viu no finzinho, na verdade, né, no finzinho do 7, começo de 8, nós vemos a menção de Saulo, que está associado a esses do Sinédrio que são responsáveis pela morte de Estevão. E o que é interessante é a gente ver, né, a coisa maravilhosa e surpreendente que vai aparecer logo adiante em Atos, na menção da própria conversão do apóstolo Paulo. Né? E eu acho muito curioso como isso é mencionado. Deus vai agir na vida de Paulo. Atos capítulo 9, quando Paulo está no auge da sua intenção de ameaça contra a fé, ele caiu por terra depois de ver uma luz que veio do céu brilhando ao seu redor, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Então, a coisa adquire um outro tom, é que é o seguinte: Deus está no controle da situação. Deus sabe o que acontece com a sua obra, com a comunidade da fé, com essa comunidade que nem consegue se colocar de pé, que luta contra si mesmo, que cria suas divisões, que leva o outro no tribunal, que tem problemas em toda parte, que nem é digna do nome que leva. No entanto, Deus age de maneira poderosa para interferir nesse processo. E o curioso é que o algoz maior, o perseguidor mais, vamos dizer, expressivo, é atingido pela graça de Deus, e é interessante como isso acontece. Veja que Deus, quando a luz aparece e o próprio Jesus vai estar presente diante de Paulo, ele não vai apresentar uma outra coisa senão uma pergunta, uma questão, né? E então a questão mostra a falta de razão, a coisa totalmente sem sentido e irracional que é a perseguição da fé. Eu acho tão impressionante como pessoas
ditas eruditas, ditas conhecedoras, ditas dominadoras de um pensamento secular aprofundado, como mostram a sua irritação, a sua ira, a sua postura completamente diferente da razão na hora de lidar com pessoas que definem a sua jornada pelos caminhos da fé. E é interessante que é isso que é colocado diante de Paulo. Escuta, né? Por que você me persegue? Né? E aí então Jesus se apresenta, Paulo se converte e a gente vê que a história da fé, veja, a resistência não vem do poderio humano, de uma espécie de contra-revolução, de uma espécie de proposta da gente derrubar e puxar o tapete dos nossos inimigos, não. Vem desse agir divino. Por isso é interessante o que a gente vê, a maneira como Jesus se faz presente na vida das pessoas. Era uma vez um sujeito rico, poderoso, que ganhava muito dinheiro cobrando imposto para os perseguidores romanos. Ele é o tipo da pessoa que faz parte do povo e ele é aliado dos que perseguem, oprimem e fazem o mal. O nome desse homem é Mateus. O nome de um outro homem parecido com ele era Zaqueu. Jesus passa lá em Mateus 9, capítulo 9, diante da coletoria de impostos lá em Cafarnaum e faz o convite. Mateus, atingido pelo encontro com Jesus, ele deixa completamente a ilusão do ganho fácil, desonesto e cruel e passa a seguir a Jesus. A mesma coisa acontece com Zaqueu. A mesma coisa acontece com gente ligada à religiosidade mais apurada, como é o caso do farisaísmo, como alguém como Nicodemos, ou até mesmo como José de Arimateia, ou até mesmo uma pessoa arrebentada pela vida, sofrida, marcada pelos seus pecados e erros, como é o caso, por exemplo, da mulher samaritana em João 4, e que dizer da mulher adúltera, que tinha da expectativa dos religiosos à sua volta a única solução para o seu erro como o apedrejamento, ainda que não tivesse o parceiro do seu pecado presente, e Jesus aparece mudando a história das pessoas, fazendo com que o veneno, que é a raiz de toda intolerância, maldade, ruptura contra os seres humanos e atitude que é a base de toda a intolerância, de se colocar no lugar como se o indivíduo fosse divino e tivesse o poder e o direito de fazer o que quiser com a vida do outro, esse veneno é tirado quando nós temos um encontro pessoal com Cristo Jesus que muda a história. Então, a história dos caminhos problemáticos da perseguição, ela é mudada com essa presença de uma santa invasão, como nós vemos na história do apóstolo Paulo. Mas, curiosamente, quem poderia imaginar isso? O tema da perseguição ele vai rimar com adoração. Como é que é? É algo interessante que parece não fazer muito sentido, porque aquilo que parece a nossa derrota se torna a grande vitória. É curioso que a própria história da Igreja de Cristo, ela se fez mais fiel, ela se fez mais genuína e ela se fez mais poderosa e cresceu mais exatamente quando foi perseguida. Assim como a morte de Cristo Jesus é a sua vitória, assim como devolver o mal com o bem é a marca daquele que de fato é discípulo de Jesus, assim também a perseguição tem o seu efeito contrário. E esse efeito não é simplesmente de genuinidade, não é simplesmente um efeito de crescimento numérico e de potencialização da fé. É algo que atinge a própria realidade daquilo que chega diante de Deus de maneira diferenciada. Uma espécie de culto prestado, uma espécie de adoração diferenciada. Quer ver que coisa interessante? Quando nós lemos João capítulo 21 e lemos ali a famosa experiência de Pedro quando ele é restaurado por Jesus. Lembre-se, é verdade que os religiosos de Jerusalém se opunham a Jesus, seus ensinos e os seus discípulos. É verdade que Jesus é
condenado e julgado e preso e executado pela autoridade romana. Mas, lembre-se, todos o abandonaram. E o discípulo mais querido, mais chegado, foi aquele que o negou. Quando Jesus restaura Pedro numa história maravilhosa e extraordinária em João 21, na continuidade da conversa, Jesus diz a Pedro o seguinte: digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Que coisa interessante, diferente e curiosa, a morte com a qual ele iria glorificar a Deus. É impressionante, a gente não imagina isso, mas a perseguição e especificamente o martírio no Novo Testamento é algo que recebe o destaque como um culto oferecido a Deus. Por isso que é claro que quando nós lemos o livro de Atos, lá na história que acabamos de ler sobre o Estevão, nós vamos ver que a conversa de Estevão com seus opositores do Sinédrio, o assunto é a adoração. Ou seja, qual é o problema? Por que que vocês estão nessa situação de tanta oposição à fé? Qual é o drama principal que envolve a vida humana? A questão é quem é que está no trono. Quem é que ocupa esse trono? Então vocês falam em nome de Deus, vocês apresentam-se como guardiães da religião, mas querem ver a ficha de vocês e com o que ela está ligada? Com aqueles do nosso povo que nunca ouviram. Eles estiveram sempre pensando num caminho equivocado. Aliás, eles até pensaram nessa questão da adoração, na questão do templo, de uma maneira que nem compreende plenamente aquilo que envolve a maneira como a gente se relaciona com Deus. Deus, na verdade, nem precisa de casa nenhuma. O céu é o seu trono. E sabe o que acontece? Vocês nunca ouviram. E eles, em sintonia com essa atitude de quem perdeu o juízo, partem para cima, rejeitam ouvir a admoestação da parte de Estevão e acabam apedrejando. O assunto é teologia da adoração. Como é que se adorava? O que vocês fizeram? Nunca entenderam, seguiram os seus próprios caminhos e fizeram isso por justiça própria e hoje se entregam à violência. E é curioso que quando Estevão está na hora do martírio, preste atenção. Veja o detalhe no texto, quando nós lemos o seguinte: Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Já viu cena mais impressionante do que essa? Essa ideia de glorificação, de reconhecer a glória de Deus e atribuir a Ele o que Ele é devido, isso surge de maneira espetacular, digamos assim, apoteótica, quando ele é apedrejado e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a beleza poética do texto diz, e tendo isso, dito isso, ele adormeceu. Que coisa impressionante! A vitória dos derrotados, a celebração, o culto daqueles que são executados. Ninguém jamais poderá vencer a obra de Deus. Mesmo perseguida pelos poderes maiores disponíveis no mundo, mesmo perseguida por aqueles que são de dentro, perseguidas e destruída por aqueles que em tese fazem parte da comunidade da fé. Por isso que aquilo que parece ser a derrota maior é grande celebração, é glória, é adoração, e adoração impressionante. E se a gente quer ver isso com mais detalhe, aí sim a gente tem que ir para o desfecho
daquilo que a gente vai encontrar na Bíblia. E onde que nós vemos isso? Curiosamente, no livro final, no livro do Apocalipse. O que é que vamos encontrar no Apocalipse? Exatamente o livro que denuncia de maneira mais nítida essa perseguição maior. O livro que mostra o desdobramento de tudo aquilo que tinha a ver com essa postura tão hostil e que parecia prejudicar e impedir a caminhada da fé daqueles que eram seguidores de Jesus. Olha que coisa impressionante ver o que o Apocalipse nos apresenta. Vamos, por exemplo, ver o que diz Apocalipse 14, no verso 13, quando o texto do último livro da Bíblia nos apresenta o seguinte: Então ouvi uma voz dos céus dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Esse texto, que falou dos 144 mil selados e o Cordeiro, e dos 3 anjos a partir do verso 6, e denuncia a Babilônia com a sua perseguição, a sua maldade, dizendo que ela beberá do vinho do furor de Deus, e denuncia os que adoram a besta e a sua imagem, diz que esses cristãos primitivos, perseguidos, que morrem, e veja, eles estão morrendo sob perseguição, eles são felizes, pois morrem no Senhor e estão descansando, e as suas obras os seguirão. Um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 17, quando a gente lê, inclusive o capítulo que vai detalhar o mistério, a Babilônia grande, mãe da prostituição, das práticas repugnantes na terra, o texto vai nos dizer, lá no capítulo 17, mais adiante, quando nós lemos o seguinte, que Deus, o anjo, as águas, verso 15 diz, as águas que você viu onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Deus coloca eles têm poder para agir, mas eles não têm poder para vencer aquele que de fato é seguidor do Cordeiro, e eles são vencedores porque os seus nomes estão no livro da vida. E terminando em Apocalipse capítulo 7, na verdade, verso 14 e 15, nós vamos ler o texto que diz o seguinte: Então um dos anciãos, verso 13, me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, e atenção, por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa visão da grande multidão de vestes brancas, naquele ambiente, você imagina comigo, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, perseguição cruel romana, o que eles passaram na época de Nero foi algo impensável e indescritível. E a pergunta é: alguma derrota para a fé? A resposta é: olha, esses vieram da grande tribulação e têm as suas vestes lavadas. E é interessante, o que eles estão fazendo? Estão diante do trono e eles servem, verbo grego latreu,
que quer dizer servir e adorar. Os dois sentidos estão presentes e tem a mesma ideia da palavra hebraica avad. Ele serve de dia e de noite no seu santuário, Deus estende sobre eles o seu tabernáculo. O que isso significa para nós? Primeiro, que a realidade da perseguição sempre fez todo sentido no mundo caído, onde o bem surge numa proposta de confrontação contra o mal. Essa confrontação nunca usa as mesmas armas do mal, por isso ela não se incomoda com isso. A perseguição se torna uma ameaça maior não simplesmente porque ela nos ataca de fora, porque o veneno que está lá fora também mora aqui dentro. O desafio maior da comunidade da fé sempre foi internamente, na qualidade daqueles que são discípulos de Jesus. Apesar do problema de fora e do problema de dentro, Deus jamais perde o caminho, porque o seu agir inesperado, soberano, surpreendente, muda o caminho de tal forma que, de repente, aquele que é o grande perseguidor se torna o maior crente. E aquilo que pode parecer a derrota pior, o desespero, algo que leva a gente a tentar tomar alguma atitude para resolver, aquilo que parece a vitória do mal e a pior e mais cruel perseguição, no final das contas, é transformado por Deus em algo sublime, extraordinário, na mais perfeita adoração. Mesmo a derrota pior para o mal, no final das contas, não passará de um triunfo do povo de Deus, o triunfo do Deus eternal. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração e nos ajude a saber cantar e adorar e celebrar, mesmo no momento em que a gente entende que existe perseguição.